Ele tem uma comissão técnica que são caras bons e que ele tem o comando e a palavra final. É outra forma de trabalho. O Zé Roberto dá liberdade para a comissão técnica, né? Vagão, Paulo Coco, o pessoal trabalha ali e tal, e ele dá a palavra final. É outro sistema. E como era o seu sistema como técnico? Cara, eu criei uma personalidade, uma forma meio minha mesmo, e não vou mentir, não. Copiava muito o Bebeto. Eu gostava do Bebeto. Gostava do Brunoro. Algumas coisas eu aprendi muito com ele, ele nem sabe, mas eu ia no treino da Pirelli sem autorização. Entrava para assistir treino até o momento que nós jogamos algumas finais, que ele falou: agora chega. Agora valeu, cuida de você, que agora não dá mais para te ensinar nada, não. Mas o que você aprendeu com ele? Ah, tudo. Esse Zé Roberto. Eu ia na seleção brasileira acompanhar treino de seleção. Ô Zé, pode ir de manhã lá? Pode. Era no Banco do Brasil, aqui em São Na Paulo. BB? Pode. Ele falava, pode. O cara não vai vir, eu ia. Marcava treino no caderno, copiava o treino. Pô, esse negócio de defesa é legal, essas coisas de defesa, de contratar. Eu ia. Bebeto, onde tinha, nem sabia, mas eu ia. Mundial, eu tava lá, sentado lá em cima, vendo ele dar treino, como é que ele trabalhava, a forma dele trabalhar. E aí eu copiava. Eu achava muito E legal. você chegou a ter contato com ele? Com o Bebeto? É. Pô, já joguei contra. Ah, você não é tão... Ele era técnico do Olímpicos, eu era técnico do Suzano. Ah, jogou como técnico, tá? É. Pensei que era como Não, contra jogador. 67, o Bebeto teria acho que uns 70 e poucos hoje. Mais até um pouquinho, né? É. Não teria 80, não. Ele é uns 10 anos mais velho que eu, acho. Aham. Teria uns 77. O William tem 69, 68. O Bebeto era mais velho, uns 75, 74. Então, você tá falando que eram suas referências na época mesmo, né? Eram os caras que estavam É que o estourados. Zé né? Roberto eu achava, assim, mesmo quase a geração, né? Mas já era técnico de seleção brasileira. E ele era o técnico Bebeto, né? O Bebeto era o técnico. Ele Zé foi Roberto. auxiliar. Né? Aí depois o Bebeto teve a briga lá, aquela confusão toda. Saiu, o Zé Roberto assumiu e eu continuava acompanhando o Zé Roberto. Ele foi meu técnico, inclusive, Suzano. Zé Roberto. O Guimarães foi seu técnico, Suzano? O Moreno era o técnico. Ah, E o Moreno trabalhava em 8 lugares ao mesmo tempo. caraca. Então, o Moreno não ia, às vezes ia alguém, e o Zé Roberto era um dos que iam no lugar dele. E você era um levantador canhoto? Canhoto. Bem médio. Era o sonho de todo levantador ser canhoto. Você tinha essa possibilidade. Essa possibilidade. Bem médio. Bem médio. O Ricardo técnico ia matar o Ricardo levantador? Não, eu não era atleta. Eu era jogador, não era atleta. Não gostava de treinar, não. Nunca fui muito chegado a treino. Eu gostava de jogo, mas não gostava de treinar. Aí não vai virar jogador, né? Em compensação, como técnico, adorava dar um treino, né? Eu adorava bastante. Dava 3 períodos de treino. Porque eu sabia que era a única forma de chegar. E eu era incentivado ainda. Eu tinha incentivo de Osenias, os caras bonzinhos da época incentivavam. Aí era comigo mesmo. Evidentemente que a gente vai tocar em alguns nomes que são lendas de Suzano, né? Mas você acabou tocando em um que eu acho que foi um dos grandes jogadores da história de Suzano. Sim. E uma das grandes perdas do vôlei brasileiro, Sim. né? Que foi o Josenias, que faleceu num acidente já nos anos 90 mesmo. Ele acidente. tava em Suzano, não, né? Tava. Tava em Suzano? O carro era da loja, inclusive, do meu irmão. Da família. Ele pegou emprestado para ir para Brasília, deixar a família e ir embora pro Japão. Ah, ele tava se Ele despedindo. estava se despedindo. Ele foi vender o carro dele, né? O que era dele mesmo, ele vendeu lá na época, entregou a casa, aquelas coisas. A mulher morava lá em Suzano, a esposa, a irmã, a filha, a família dele estava toda estabelecida lá em Suzano. E aí morreu a irmã, a mãe, a filha e ele, né? Ah, eu não sabia que tava a família inteira. A família inteira. Menos a esposa. E era um cara que provavelmente estaria em 92, 96 na seleção nas Olimpíadas, com certeza. Ah, né? não sei, Suzano ele mandava. Ele que mandava. A gente, assim, não era o técnico, tudo bem, mas a opção dele de dar. Ele era o capitão, não tinha nem conversa. E eternamente a gente renovava o contrato dele assim, já no meio da temporada. Como é que ele exercia essa liderança em cima? Foi natural. Ele aprovava muito a gente, apoiava muito. O sistema é esse mesmo, tem que ser desse jeito e aqui funciona assim. Quem vier jogar aqui já avisa antes que aqui é assim. E ele gostava desse tipo de atitude. Então, quando o cara ia reclamar, ele falava: por que você veio? Aqui funciona assim, não tem conversa. Mas você não briga com o Ricardo?
Ele falou, todo dia eu brigo com o Ricardo. Mas o Ricardo, você vai brigar com ele, não tem problema. Aí, de tarde ele vem pro treino e conversa com você como se não tivesse brigado. Então tá tudo certo, é só não ligar muito para o que ele fala. Ele sabia lidar muito com a gente. O João, que trabalhava comigo, era muito parceiro dele, entendeu? Então ele reclamava muito pro João. João Conceição. Aí o João, dá um golpe no Ricardo aqui, Dá um golpe. faz assim, finge que tá fazendo. O João fazia o meio-campo, o Celhão. Os caras deixam o Ricardo do jeito dele, o João, assim. Aí o pessoal vinha falar mal, né, de mim, claro. Aí o João falava, eu posso falar mal do Ricardo, mas não vem falar mal do Ricardo pra mim, não. Eu posso falar mal dele, mas eu não admito que fale mal dele, não. Então isso era uma coisa assim, a gente era meio parceiro mesmo, não tinha, podia falar mal um do outro, ninguém ligava, a gente não tinha vaidade nenhuma, a gente queria ganhar, não tinha. E você tem relação com o João hoje? Muito. Porque o João teve o Covid e quase... Morreu, quase. Depois teve um outro problema de saúde de coração também. Liga pra ele aí. Pra quê? O João. Pra quê? Falar o quê? Sei lá, vamos falar oi pra ele. Atende o telefone. Vamos tentar. Depois eu tenho. Não, mas a gente tem um bom relacionamento, sim. Nunca teve ele problema. Era a grande parceria, né, cara? Sim, era Dodô e Osmar, Ricardo e João. Era... Concordo com isso, não concordo com aquilo, mas tudo bem, vamos fazer. Você tá falando, vamos fazer, mas eu não concordo. Mas vocês tinham estilos bem parecidos, né, de cobrança. Porque diz a lenda, por exemplo, que o João foi técnico em Pinda, né? Foi. E você não era com ele, né? Não, era jogador. Que ele entrava com o carro dentro do ginásio e botava o som. Pra você ter uma ideia, quem foi chamado pra Pinda na época fui eu. Você não deve lembrar, mas jogava o Nivaldo, do Palmeiras, sim, claro, essa turma toda. Era pra ir o Ricardinho, o japonês canhoto, que era de Guarulhos. Não sei se você lembra, não lembro. Sutia, essa turma. Boni. Boni. Aí tava esse pessoal todo lá e mandaram o técnico embora porque perderam os jogos regionais e não tinha um levantador. Era um cara da região. O Nivaldo do Palmeiras, ponteiro, Nivaldo. Tem o Ricardo, traz o Ricardo. Ele me chamou, eu fui lá. Aí acertei tudo, contrato com o prefeito na época que fazia isso. Era o João Bosco Nogueira, que era um baita de um prefeito, assim, que se tivesse uns 10 como ele e o Júnior de Taubaté, o Brasil era uma potência olímpica. Os caras matavam no peito o esporte e ponto final. Gosto ou não gosto, eu vou fazer. Eles são assim. É até hoje assim, né? Aí acertamos e mandaram o técnico embora. Aí o João Bosco falou para mim, Ricardo, beleza, vamos acertar o contrato, mas não temos técnico. Eu falei, tem um cara que é bom, mais novo tal, mas ele é bom, trabalha em São Caetano. Jogou no juvenil lá comigo, mas ele é técnico em São Caetano. Quem é? O João. Levei o João. Novinho, né? Ele era novo. Ele é mais novo do que eu. Tenho 67, o João tem uns 62. Hoje, 63. Nessa época ele tinha o quê? Nem 30 anos. Eu tinha 32 então, quando eu fui para Pinda. Foi o último clube, teoricamente. Depois voltei para Suzano, mas eu voltei meio assim, para quebrar o galho quando alguém machucava. Já não jogava mais tão firme assim. Já era Superliga, já não era. Eu já mais quebrava o galho quando alguém tinha algum problema lá, de lesão, mas já não era mais tão efetivo assim. Você falou, né? Treinava 3 períodos, porque era assim que você acreditava que o time era... E o time dividia o ginásio com o basquete. Tinha o voleibol e o basquete. E o que nós tínhamos? Horário. Antes do basquete, de manhã. Então a gente treinava, entrava o basquete. Que a prioridade era do basquete.